Olá, galerinha, turminhas do terceiro ano, aqui quem tá falando é a Tia Tati. Hoje a gente vai falar um pouquinho de ciências, vai dar continuidade àquela aulinha do solo, né? E aí a gente vai começar hoje, dar continuidade pela página 215, tá vendo aqui? Vocês peguem o livrinho de vocês, entram na página 215, abram na página 215, né? E acompanhem a leitura com a Tia Tati, ok? E aí essa página começa falando sobre as características do solo. Então vamos lá para a nossa leitura. Mateus visitou uma feira de ciências com a professora e os colegas. Nessa feira, eles puderam conhecer um pouco mais sobre o solo. Veja a seguir, tá? Vai aparecer aí a feira de ciências com algumas características. Cor do solo. Existem solos de diferentes cores. A cor do solo é uma característica que pode indicar algum de seus componentes, tá? Mais abaixo aí, ó, tá falando aqui. O solo é formado por diferentes partículas, como areia, argila, calcário e matéria orgânica. A quantidade dessas partículas interfere na cor do solo, como a gente vai conhecer a seguir. Aqui, ó. Solos ricos em areia apresentam cor amarelada, tá vendo? Aqui ao lado, solos ricos em argila apresentam cor avermelhada. Mais abaixo, na próxima página, 216, solos ricos em calcário são esbranquiçados. Solos ricos em matéria orgânica apresentam coloração escura. Viram? Pois bem, agora a gente vai falar sobre a textura do solo. A textura do solo. As partículas de areia e de argila que formam o solo possuem diferentes tamanhos. Assim, dependendo da quantidade dessas partículas, o solo apresenta texturas diferentes. Podemos observar embaixo, ó, as partículas de argila são menores do que as partículas de areia, tá? E as partículas de areia são maiores do que as partículas de argila. Deixa eu dar uma ampliadinha aqui para ver se a página fica melhor, ok? Tá vendo aí, ó? Vou repetir. As partículas de argila são menores do que as partículas de areia. Já ao lado, as partículas de areia são maiores do que as partículas de argila. Saindo da página 216, entramos na 217 e vamos falar sobre porosidade do solo, tá? Olha, as partículas do solo apresentam espaços entre si, chamados poros, que são preenchidos por ar e por água. Quanto maior o tamanho desses poros, mais poroso é o solo. Então, solos ricos em argila apresentam menor porosidade do que solos ricos em areia. Tá vendo aí, gente? Ó, temos uma ilustração aí explicando. Quanto menor o tamanho das partículas que compõem o solo, menores os espaços, poros, né, entre elas. Assim, menor será a porosidade do solo. Mais abaixo, a gente vai falar agora sobre a permeabilidade do solo. Reparem como a água passa mais facilmente pela areia. Isso ocorre por quê? Porque no solo rico em areia, os poros são maiores e mais numerosos. A capacidade do solo de deixar passar a água é chamada de permeabilidade, tá? O tamanho e a quantidade de poros no solo interferem na passagem da água por ele. Assim, podemos dizer que a permeabilidade tem relação com a porosidade. Viu, gente? Isso aí é as características do solo, tá? Que a gente acabou de ler aí, que tá na página, ó. Vou voltar lá. Ó, 215, nós começamos pela 215, passamos pela 216 e agora terminamos na 217, tá ok? Isso a gente acabou de falar sobre as características do solo. Indo lentamente para a página 211, bem devagar, essa feira de ciências e essas páginas aí, a gente vai falar quando voltar para nossa salinha de aula, tá? 219, entramos na página 220, a gente vai falar depois também, tá ok? Que é nossas atividades que a gente vai fazer posteriormente. Entrando, vocês me desculpem as telas às vezes brancas, mas é por causa da internet e já já elas entram, as páginas entram. Na página que eu vou mostrar aqui para vocês, 221, tá vendo? Na 221 a gente vai falar sobre o solo e a agricultura, tá? Observem aí a imagem abaixo, tá?
O que essa pessoa aí, esse senhor, está fazendo com o solo? Isso, ele está arando o solo, preparando para plantar, né, gente? Tá? E essas 2 ou 3 perguntinhas aí, vocês podem fazer aí com os responsáveis que estão com vocês aí também, tá bom? Pra gente dar início à nossa leitura lá embaixo, tá ok? Olha, aqui embaixo, ó. O solo é utilizado pelo ser humano de diferentes maneiras. É do solo, por exemplo, que obtemos muitos alimentos por meio do cultivo de plantas e da criação de animais, tá? A gente até falou isso na nossa aulinha anterior. A agricultura é a atividade de cultivar plantas. Ela envolve várias técnicas de preparo do solo para o plantio, como a apresentada na imagem acima. O cultivo de plantas é uma das principais atividades econômicas do Brasil e é praticada pelo ser humano há milhares de anos. Olha só a ilustração aí do lado, né? É de um egípcio preparando o solo para o plantio, tá? Passando a página 221, entramos na página 222, que fala sobre técnicas de cultivo do solo. Aí tem uma historinha, né? Quero fazer uma horta. Para isso, vou jogar essas sementes no solo e só voltar aqui para colher as verduras. Calma, não é assim tão simples. Para cultivar plantas, você precisa preparar o solo, principalmente se ele estiver compactado e pobre em nutrientes. Viu? Aqui embaixo está escrito assim: para que as plantas se desenvolvam adequadamente, o solo precisa ser fértil, ou seja, apresentar quantidades adequadas de ar, de água e de nutrientes. Algumas técnicas ajudam a manter as condições do solo adequadas ao cultivo das plantas, como a aração, a adubação, a irrigação e a drenagem. Veja a seguir, vamos ver um pouquinho de cada um, tá? Dessas técnicas aí. Aração, ó. A aração é uma técnica que consiste em revirar o solo, abrindo espaços para facilitar a entrada de água e de gás oxigênio. Essa técnica pode ser realizada manualmente com enxada ou com arado puxado por animais, como bois e cavalos, ou com o uso de máquinas como tratores. Olha aí a figura, tá vendo? Aqui. Já aqui na adubação, é uma técnica que consiste em adicionar nutrientes ao solo por meio de adubos. Os adubos químicos são produzidos em indústrias e os adubos orgânicos são de origem natural, como fezes de animais e os restos de vegetais. Tá vendo aqui a adubação do solo? Passando, ó, saindo da página 222, entrando na página 223, a gente fala sobre irrigação. A irrigação é uma técnica que consiste em adicionar água ao solo, de maneira controlada e em quantidade suficiente para o desenvolvimento adequado das plantas. Existem diferentes tipos de irrigação. Veja 2 exemplos aí. Na irrigação por gotejamento, tubos levam a água até próximo à raiz das plantas, onde é liberada em gotas. E ao lado, na irrigação por aspersão, jatos de água são lançados sobre todas as plantas, simulando a chuva. Tá vendo as 2 figuras, a diferença dos dois? Pois bem, mais abaixo a gente vai falar sobre drenagem, tá? A drenagem é uma técnica que consiste em retirar o excesso de água do solo. Isso pode ser feito com escavações no terreno, por onde a água escorre, e pela construção de redes de canais que recolhem a água em excesso no solo. Viram aí? Aqui é a drenagem, tá vendo? Saindo da página 223, entramos na página 224, que vai falar sobre pecuária. Observe aí a imagem aí abaixo, tá vendo, gente? Tá mostrando como o solo está relacionado à alimentação do ser humano, né? É porque o animal precisa do solo, né, do plantio aí para sobreviver. A pecuária, vamos começar nossa leiturinha aqui. A pecuária é a atividade de criação de animais para diferentes fins. Assim como a agricultura, a pecuária também se baseia no uso do solo, que fornece alimento aos animais e espaço para a criação. No Brasil, a pecuária pode envolver a criação de diferentes animais, como bovinos, suínos, aves, ovinos de carneiros e ovelhas, né? E caprinos de cabras e bodes, e bubalinos, búfalos.
A criação desses animais fornece alimentos aos seres humanos, como carnes, ovos e leite, e diferentes matérias-primas como lã e couro, utilizados na produção de roupas e de calçados, por exemplo. Nós temos dois tipos de pecuária aí, ó. Pecuária extensiva e pecuária intensiva. A pecuária extensiva, os animais são criados soltos em grandes áreas e se alimentam das pastagens existentes no local. Já na pecuária intensiva, os animais são criados confinados, ou seja, fechados em pequenos espaços onde recebem alimentação específica, né? Que são as rações. Temos duas ilustrações aí identificando cada tipo de pecuária, tá? E aí, gente, depois dessa leitura com vocês, vocês vão fazer as páginas 225, tá? Tá vendo essa daqui? Mas vamos fazer também mais uma, que tá lá em cima. Então, deixa a tia voltar lá para mostrar a vocês, para terminar a nossa aulinha. Olha, nós estamos chegando lá. Aqui. Essa página aqui, ó, gente. 220. Então, as páginas de atividade serão as 220 e 225, tá? Durante a semana, a gente estará colocando o gabarito dessas atividades na plataforma, tá ok? Beijos, até a próxima.